que eu acredito num caminho equilibrado, num caminho da social-democracia, num caminho, sobretudo, da construção, um caminho que olha com muita sensibilidade o mundo e que procura uma forma equilibrada do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Existe um desejo meu de ir para uma majoritária, eu não escondo isso de ninguém, né, de ter uma possibilidade de talvez ser vice-prefeito, onde teria a possibilidade de dar caneta na mão, né, de principalmente estar ajudando na condução das políticas sociais da cidade. Entendo que com a nossa experiência, com a nossa formação acadêmica, como advogado, professor, pela vivência, por entender o movimento do legislativo, por estar cada dia amadurecendo mais, a gente poderia contribuir muito pela cidade. Eu simplesmente quero ser analisado, gente, pelo que a gente apresenta. Acho que a sexualidade das pessoas precisa ser simplesmente respeitada. É isso. Eu nunca fiz nada na minha vida querendo chegar em lugar nenhum pela minha sexualidade, pela minha condição humana. Ao contrário, eu sempre já falei, inclusive, para as pessoas, não olhem, não reduzam o meu trabalho a isso. A minha pergunta é, como é que eventualmente pode acontecer de tentar emplacar o nome de um vice do setor evangélico como vice da Maria Regina? Como é que fica isso para ti? Mas como está a tua relação com o prefeito, o vereador Bruno, com o prefeito e o Bruno Cunha e Maria Hilda? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com o vereador Bruno Cunha, ele que é do Cidadania, que assumiu a presidência da Comissão Provisória Municipal aqui na cidade recentemente. Vereador, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Eu quero te agradecer, Alexandre, pelo convite e também quero aqui cumprimentar de uma forma muito carinhosa a todos aqueles que estão acompanhando também esse nosso bate-papo. Vamos lá, vereador, eu quero começar com a tua posse como presidente da Comissão Provisória de Cidadania, um evento com muitos tucanos importantes, a vice-prefeita Maria Regina, o ex-senador Dalírio Beber, o presidente, né, do PSDB, o Alexandre Matias, vereador Alexandre Matias e outras lideranças, porque os dois partidos estão federados. Eu lhe pergunto, o que o Cidadania quer para a eleição de Blumenau em 2024? Olha, acho que o primeiro ponto é o que a gente realmente acredita no mundo. E eu tenho uma postura política desde o início da minha trajetória muito coerente e sempre disse, independentemente dos momentos políticos, das ondas políticas, que eu acredito num caminho equilibrado, num caminho da social-democracia, num caminho, sobretudo, da construção, um caminho que olha com muita sensibilidade o mundo e que procura uma forma equilibrada do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. A gente tem essa nova realidade eleitoral, que é a federação, que é uma novidade, e vai ser a primeira eleição que nós estaremos, ao que tudo indica, né? Na verdade, a legislação da federação prevê isso. Eu digo tudo indica porque o cenário político eleitoral brasileiro é de transformações o tempo todo. A gente até estava conversando isso há pouco, que até outubro tem algumas possibilidades de transformações nas regras eleitorais, mas a gente vai se encaminhar para isso. Eu acho que é uma aliança, uma federação historicamente muito coerente, porque o Cidadania e o PSDB tem, né? O nosso Cidadania era o antigo PPS, uma história construída, e a gente está tentando desenvolver dentro desse caminho, sim, um projeto político para a cidade. Hoje nós temos colocado a vice-prefeita, Maria Regina, e que tem sido uma grande parceira também do nosso mandato, das nossas ideias e daquilo que o Cidadania também defende. Eu, como vereador, né, tenho feito inúmeras ações e todas elas têm conseguido ter uns resultados muito intensos com a presença e com a amizade da Maria Regina. Então, todo mundo sabe a relação que a gente tem, inclusive, que antecede a situação dela enquanto vice-prefeita. Na minha filiação no Cidadania em 2020, pouca gente lembra disso, mas a Maria Regina até então não era vice-prefeita da cidade, disputou aquela eleição e esteve lá prestigiando. Então a gente tem construído dentro daquilo que a gente acredita ser melhor para a cidade de Blumenau, unindo a experiência de administração, mas também com as novas ideias para que a gente possa direcionar a nossa cidade para um polo de desenvolvimento. Bom, pelo que eu entendi, então, o Cidadania estará, em tese, engajado no projeto de uma pré-candidatura da vice-prefeita Maria Regina, que é a candidata em tese, também tudo a gente tem que falar em tese, porque tem muita coisa para acontecer, candidata natural do prefeito Mário Wilder. E nesse caso, o Bruno Cunha se encaixa aonde? O Bruno está no seu segundo mandato de vereador, foi o mais votado nessa legislatura, foi o segundo mais votado na outra, né? E você já tinha conversado, sinalizado que talvez você não quisesse mais um terceiro mandato. Mas agora, na conjuntura atual, qual é o caminho do Bruno Cunha? Olha, é um bom questionamento. Na verdade, a gente vem caminhando uma trajetória, eu venho trabalhando muito pela cidade, eu amo estar na política, quero continuar na política.
Apesar de todas as dificuldades e os desafios, eu fico muito feliz quando vejo a nossa contribuição, as nossas leis saindo e tudo aquilo que a gente consegue construir junto com as pessoas. Existe um desejo meu de ir para uma majoritária, eu não escondo isso de ninguém, né, de ter uma possibilidade de talvez ser vice-prefeito, onde teria a possibilidade da caneta na mão, né, de principalmente estar ajudando na condução das políticas sociais da cidade. Entendo que com a nossa experiência, com a nossa formação acadêmica, como advogado, professor, pela vivência, por entender o movimento do legislativo, por estar cada dia amadurecendo mais, a gente poderia contribuir muito pela cidade. E eu gostaria muito, mas isso não é uma escolha que me cabe, é uma escolha de conjuntura, uma escolha partidária, uma escolha de momento de cidade, de projeto político, e tem vários elementos, vários fatores aí até essa decisão. Me cabe agora continuar fazendo o nosso trabalho, porque eu sempre digo, foi trabalho sério como vereador que fez a população reconhecer, nos dá essa votação e essa grande responsabilidade. Eu quero continuar na política, seja no legislativo ou seja na questão da majoritária, mas eu não tenho pressa. Eu coloco a cidade de Blumenau sempre em primeiro lugar e eu jamais, Alexandre, vou por uma situação de chegar num poder pelo poder e estar num projeto do que eu não acredito. Então eu tenho sido muito sincero quando eu expresso o meu desejo. As pessoas me perguntam constantemente, principalmente o público jovem, é natural, eu vejo como reconhecimento do nosso trabalho quando as pessoas abordam e até me incentivam a disputar a eleição para a prefeitura. E eu acho realmente que é legal o caminho de você fazer essa trajetória como vice. Foi assim com o Mário, assim com a Maria Regina. Também entendo que numa chapa majoritária é importante ter experiência do legislativo. Se a gente for lembrar desde a administração do Décio, que foi vereador, desde a administração do João Paulo, que teve nos seus vices, tanto no Rufinos quanto no Edson Brusso, também a experiência do Legislativo, quanto o Napoleão e o Jovino que vieram do Parlamento, depois o Mário com o Napoleão. É importante que a gente tenha uma chapa de majoritária que traga também essa experiência do Legislativo, porque é no Legislativo que a gente vive realmente a cidade, o dia a dia. Agora, eu tenho esse desejo, então quando as pessoas me questionam, eu falo, primeiro que é a minha vontade. Eu digo que é a minha vontade, porque mesmo sendo a minha vontade, não é certeza de candidatura, porque o sistema eleitoral brasileiro prevê que isso seja decidido internamente pelo partido político. Então eu quero continuar na política ou através de um legislativo ou através da possibilidade majoritária. Vou mostrar o tempo inteiro para as pessoas que a gente está trabalhando com muita energia e que a gente tem capacidade para estar lá. E aí vamos esperar esses movimentos acontecerem. Provavelmente a nossa decisão interna partidária vai ser em abril, onde o cenário vai estar mais claro. Vamos lá, de forma prática eu quero desenvolver um raciocínio contigo. A candidatura da Maria Regina Soares seria uma candidatura do governo, da prefeitura, da situação para a sucessão do prefeito Mário Wildberg. Se a gente imaginar uma eventual dobradinha Maria e Bruno, praticamente seria uma chapa pura, porque vocês estão federados e o partido do prefeito, né, com os outros partidos, estaria fora da disputa. Então, pelo que a gente conhece da política, é muito difícil numa aliança dessas que se entregue para apenas um partido, que a federação é essa união, essa candidatura. Então, praticamente, é muito difícil, a não ser que o prefeito Mário tome outra decisão lá na frente. Olha, na verdade as pessoas veem muito impedimento da federação política. Eu te digo que não é esse o verdadeiro impedimento que eu vejo. Por quê? Porque, inclusive, em eleição majoritária, você pode, inclusive, ser eleito por um partido e você fazer a mudança partidária sem a questão da janela. Então, é uma conjuntura de vários partidos, de vários convites, que eu acho que esse quadro, sim, é possível de ser modificado, de ser variado. O que eu entendo é determinado setor um pouco mais conservador na cidade, que tem um pouco de resistência pelo nosso nome, pela nossa postura, e eu não vou mudar jamais a minha postura e aquilo que eu acredito por uma situação de poder. Então eu vou continuar seguindo nessa linha de ser um cara de conexão, mas de ser sim, e de ter um mandato progressista, no sentido de defender coisas que nem precisariam, na verdade, de grandes discussões, porque a gente está defendendo o direito das pessoas serem quem são, a gente está defendendo, na verdade, olhar o mundo com muito respeito, com muita empatia, com muita sensibilidade, mas infelizmente isso num quadro político, não apenas local, mas isso incomoda muitas pessoas que têm feito alguns movimentos nos bastidores para impedir a gente de alçar voos mais altos. Eu acho que a conjuntura política, ela tem sim esses elementos hoje,
no cenário, mas tem muita coisa para acontecer, tem possíveis mudanças partidárias. Eu acho que ela é mais fácil de se resolver do que outros enfrentamentos muito maiores e muito difíceis e às vezes complicados para mim que a gente está enfrentando, né? Mas eu acredito, sobretudo, Alexandre, na espiritualidade, numa força maior que nos conduz. Eu estou aqui a serviço da visão de mundo que eu tenho, a serviço da construção de uma cidade melhor. E o que a população pode ter certeza é que aqui estou à disposição, seja no quadro que for. Eu já toco na questão dessa postura de um eleitorado mais conservador, de pessoas que defendem candidaturas mais conservadoras, mas eu não posso deixar passar essa última fala tua. Nessa conjuntura que tu falou, até de uma eventual troca de partido, quem trocaria, a Maria ou o Bruno? Estamos aqui no exercício de que você abriu, não ia lhe perguntar. Na verdade, todas essas questões vão ser muito dialogadas, vão ser muito conversadas. A gente tem prazos eleitorais, então a gente tem um prazo de mudanças partidárias até abril, né? E a gente tem a definição da eleição majoritária, na verdade, nas convenções só em agosto. Então isso também é um elemento de dificuldade, perdão. Por isso que eu falei há pouco que a nossa decisão deve provavelmente ser em abril, porque a gente vai ter que olhar todos esses fatores, construindo. Estamos dialogando com todo mundo, internamente, com as nossas lideranças partidárias, externamente. Eu não escondo das pessoas o desejo que a gente tem da possibilidade de uma alçada ao quadro majoritário. Mas eu só farei isso se for de fato coerente com aquilo que a gente acredita, senão não tenho pressa. Ainda sou muito novo no sentido da política, eu não tenho pressa, estou aqui para servir e entendo que os cargos, na verdade, não são uma conquista, mas são uma responsabilidade. Então, estou ciente de que alçar um voo mais alto significa sacrificar ainda mais a minha vida pessoal pela questão coletiva. Mas estamos esperando, aguardando aqui os elementos e deixando também que os rumos sejam decididos por uma força maior. Eu tenho escutado muito nas rodas de política que um perfil bom de candidato a vice seria alguém que viesse do segmento evangélico. O segmento evangélico é bastante forte aqui, temos lideranças políticas, tem outras lideranças a serem alçadas, se fala muito isso e isso abarcaria um perfil mais conservador. O prefeito Mário Hildebrand, que em tese vai liderar esse grupo, né? Ele é conservador, ele sempre faz questão de falar da sua questão religiosa e aí não há problema algum, não há crítica nesse sentido. A minha pergunta é, como é que eventualmente pode acontecer de tentar emplacar o nome de um vice do setor evangélico como vice da Maria Regina? Como é que fica isso para ti? E até porque daqui a pouco a gente já vai entrar num fato que aconteceu na semana passada na Câmara de Vereadores. Perfeito, tem esse pragmatismo eleitoral. Eu acho, as pessoas que estão nos acompanhando veem que, infelizmente, gente, questões que são muito de foro íntimo, questões que envolvem tanto religiosidade quanto sexualidade não deveriam estar nessa discussão. A discussão deveria ser por história, por capacidade, por entrega. E o que a gente vai mostrar para as pessoas é que entrega a gente tem, que resultados a gente tem, e nos mais variados setores que a gente pode discutir aqui no nosso município. E me cabe fazer esse papel. Infelizmente, tem coisas que fogem do meu alcance, e que podem sim ser elementos decisivos, mas o que eu quero mostrar para as pessoas é que nós estamos aqui para fazer a boa política e para mostrar que a gente tem capacidade de chegar nos lugares pela dedicação, pelo esforço. E eu sempre digo que os elementos de foro íntimo não deveriam levar ninguém a determinado lugar, e é onde eu tenho discussões travadas com os lados mais radicais, vou colocar assim, de esquerda, por alguns discursos que eu também acho equivocados, mas eu não acho que ninguém deve estar ou deixar de estar em lugar algum pela sua característica. E é isso que a gente precisa mostrar para a sociedade, mas eu acredito também que as pessoas vão tendo essa percepção no decorrer do tempo. É possível que essa visão um pouco mais pragmática me tire? Sim, eu acho que sim, que infelizmente é isso que a gente está batalhando. O que me cabe agora? Mudar quem eu sou e me adequar numa realidade que vai me levar a uma possibilidade de uma majoritária? Não. Eu estou aqui do jeito que eu sou, do jeito que eu acredito, e eu não vou mudar, porque para mim não é uma questão de exercer política. A política para mim é uma vocação, é um exercício de acreditar aquilo que eu vejo para o mundo. E se aquilo que eu vejo para o mundo, se o meu jeito de entender que é dessa forma pacifista, dessa forma da união, não há um preparo, algumas pessoas não me aceitam, ou a própria cidade não compreende esse momento, aí talvez não seja uma questão do Bruno não ter preparado para algo, mas o próprio modelo daí não está preparado para mim, e aí eu vou entender. Eu não vou fazer nada daquilo que eu não acredito. Já começamos a falar sobre o mandato. Eu vou te fazer uma última pergunta dessa parte de política, que tem a ver também com o mandato.
Como é que está a tua relação com o prefeito Mário Hildebrand? No teu primeiro mandato, também no primeiro mandato, era uma relação meio entre tapas e beijos, e curiosamente os dois eram do mesmo partido, né? E que era um partido que praticamente, né, existia o partido, mas não existia aquela conjunto de forças organizadas mais vigorosas e tal. Nessa atual legislatura a gente vê essa aproximação, né? Até por conta, eu acredito, que da intermediação da vice Maria Regina Soares. Mas como está a tua relação com o prefeito, o vereador Bruno com o prefeito e o Bruno Cunha e Mário Hildebrand? Olha, primeiro, Alexandre, que eu não tenho problema de dizer que eu amadureci muito. Eu acho que algumas questões, alguns conflitos, eles são levados às vezes pela nossa intensidade, ou às vezes até por questões de ego. Eu também errei durante esse processo. Eu acho que nem o Bruno é o mesmo Bruno de antes, nem o Mário é o mesmo Mário. A gente acaba aprendendo muito com o desafio da vida pública e a gente tem conversado melhor. E eu acho que isso é muito importante para o sistema democrático, o sistema republicano, que a gente tenha boas conversas, né? Então, de fato, a nossa relação ela é pontual, mas ela melhorou. Agora, claro, não posso deixar de considerar aqui a grande presença e aqui enaltecer, né, a força que a Maria Regina tem, tanto em relação à condução como vice-prefeita, mas principalmente por ter esse perfil de agregar, por ter esse perfil, essa sensibilidade também feminina de conversar, de dialogar, e o quanto tem sido importante essa construção. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer com que muitas das nossas ideias que estavam paradas lá estão sendo implementadas agora. E a Maria Regina tem sido muito importante. Eu vou dar 3 exemplos agora. Na quinta-feira a gente conseguiu o Plano Municipal de Juventude, todo mundo sabe quanto trabalhei nos bastidores para isso. Na sexta-feira a gente sancionou a lei dos fogos, aqui da proibição dos fogos barulhentos. E agora na segunda-feira uma outra pauta e luta nossa do plano de arborização e de um projeto piloto com a presença da Maria Regina das árvores frutíferas na nossa cidade. São ideias que o Bruno apresentou em 2023? Não, são ideias que a gente já tinha apresentado em 2017, 2018, mas quando a gente dialoga mais com a administração pública, a gente também consegue tirar algumas questões que estavam lá paradas, eu berrando, pedindo atenção e que não saíam, porque são fluxos também da política que são maiores do que a minha vontade pessoal. O que me resta é trabalhar e tentar amadurecer nesse processo. E eu, com certeza, aprendi também, no decorrer do tempo, alguns elementos e tenho feito essa autocrítica e me preparado mais também para o desafio público. Vamos falar então sobre o mandato e já eu quero tocar no assunto mais recente, que foi a votação do Plano Municipal da Juventude, mas eu quero uma avaliação tua como vereador, porque você tem uma postura diferente do vereador tradicional, aborda pautas que também, que até para algumas pessoas, num primeiro momento, as pessoas, não, mas por que um vereador tem que estar cuidando disso? Mas é um problema da cidade, por exemplo, a causa animal, né, que talvez era uma coisa impensável de se discutir há 10, 15 anos, mas hoje é fundamental, porque é até uma questão de saúde pública também, além, né, de cidadania, de cuidado, de empatia, enfim. Como é que você avalia o teu mandato e o que tu tens conseguido fazer? Eu tenho muito orgulho que aquele Bruno que se apresentou para a população e que ganhou esse presente em 2016 de ter chego na Câmara, que falava que procuraria não fazer situação pela situação, oposição pela oposição, mas ser população e procurar sempre entregar. Aquele Bruno que sempre prometeu que ia dialogar e que ia trazer uma cidade moderna, uma cidade atualizada, conectada, uma cidade que olhe pelos 35 bairros. Se você olhar o número de indicações de trabalhos e de entrega que o meu time tem, é assustador. Muitas vezes as pessoas tinham uma visão equivocada, a gente tem muito dividido o nosso trabalho. Então, eu gosto de estar nas discussões das pautas e das bandeiras que eu entendo que unem e que conectam os moradores dos 35 bairros da cidade. A gente precisa discutir inovação, inclusão das pessoas com deficiência, proteção animal, sustentabilidade, tecnologia, pautas de juventude, mobilidade urbana, cultura. Todas as temáticas precisam ser discutidas dentro de uma cidade. E eu gosto, até por a minha formação, por ser um cara mais do mundo acadêmico, por ser um cara mais conectado nesses movimentos que também tem, de dedicar grande parte do meu time. Mas a gente também tem um pragmatismo político de entender algumas realidades e de termos divisões internas que nos permitem estar nos 35 bairros. E a resposta disso vem no período eleitoral. A nossa votação não foi uma votação concentrada, é uma votação espalhada pela cidade inteira, porque a gente realmente faz aqui uma força-tarefa para poder estar do lado do eleitor nos mais variados momentos. Eu fico muito feliz de poder olhar nossa história e dizer
você, Alexandre, que eu nunca saí daquilo que eu me comprometi a fazer. Eu nunca entrei numa onda para achar um caminho mais fácil de ganhar a eleição. Eu sabia alguns discursos que eu poderia ter feito, algumas escolhas partidárias que eu poderia ter encaminhado, que talvez eu não tivesse aqui, estaria em quadros de deputado, estadual ou federal. Mas eu nunca fugi daquilo que eu acredito. Isso pode ser, do ponto de vista político, um grande defeito, mas para mim é uma grande virtude, porque, volto a dizer, eu entendo a política não como um fim nela mesma, mas a política como um meio da gente fazer a diferença e da gente fazer uma construção para o mundo. E às vezes as pessoas até brincam e dizem, você é um cara muito por um caminho moderado e sensato, e talvez agindo dessa forma, sem a visibilidade de um caminho mais extremo, você não vai conseguir dar um passo à frente. E eu falo, não tem problema. Eu estou aqui para fazer as coisas que realmente estão no nosso coração e que a gente identifica, que constrói não apenas a cidade de Blumenau, não apenas o nosso estado de Santa Catarina, nem o nosso país, mas fazer o mundo realmente para frente. E esse é o nosso desafio. Então eu tenho muito orgulho de entregar um mandato econômico, entregar um mandato que consegue colocar muitas pautas na cidade e de poder passar por inúmeros cantinhos do nosso município e ver que ali tem conquista nossa, sabe? Eu não construí isso sozinho, então quero fazer esse agradecimento também ao meu time e todas as pessoas que apoiam e nos incentivam em cada uma das nossas lutas. Vamos lá, semana passada aconteceu a votação do Plano Municipal da Juventude, que em tese, eu até escrevi, era uma votação relativamente simples, burocrática, era um trabalho que vocês estavam construindo e houve a votação, mas virou barraco, virou polêmica. O que aconteceu? Olha, primeiro que eu quero destacar também todos que passaram pelo Conselho da Juventude e quero destacar principalmente o trabalho que vem sendo feito agora pelo Enzo na gerência da Juventude, que possibilitou com a nossa articulação também nos bastidores algo que estava se desenhado desde 2015, mas que por inúmeros fatores não conseguiu virar realidade, ser aprovado na Câmara Municipal. Eu, principalmente no diálogo com o Enzo, na gerência de juventude, nos últimos 90 dias trabalhei de uma forma muito intensa para que a gente pudesse fazer que esse movimento, que tem várias mãos e tem uma construção coletiva desde 2015, pudesse virar uma lei municipal. Qual o sentido dessa lei municipal? Com o Plano Municipal de Juventude agora aprovado, e a gente conseguiu essa aprovação, nós teremos a possibilidade de buscar verbas federais para as políticas de juventude na cidade que em muitos momentos têm sido renegadas. E é importante olhar o jovem com um olhar diferenciado. E para isso era necessário passar esse plano. Existia um dispositivo no plano que falava sobre que as políticas de juventude elas têm que estar concentradas em cima do respeito aos mais variados elementos, e dentro desses elementos a orientação sexual. Infelizmente houve a apresentação de uma emenda que eu acho absurda, acho totalmente equivocada, desnecessária, agressiva e para não dizer outras coisas, que foi apresentada na Câmara, que infelizmente foi aprovada aqui. Nós estamos trabalhando já nesse momento com outras forças políticas, com forças sociais, para a derrubada dessa emenda, para que possamos ter aprovação na íntegra, né? Para que seja vetada pelo prefeito e para que na íntegra esse plano, que é um plano moderno, que é um plano plural, possa ser aprovado na nossa cidade. Eu lamento muito essa interpretação totalmente equivocada que teve da apresentação dessa emenda. Vamos lá, a emenda foi apresentada pela vereadora Silmara Miguel, do PSD, ela que é da Igreja Assembleia de Deus, mas reza a lenda que também o prefeito Mário Hildebrand teria pedido para alguns vereadores para mudar o voto ou para votar a favor da emenda. Como é que é isso para ti e como é que vai se tentar vetar essa emenda se lá do gabinete veio a orientação para alguns vereadores votarem a favor dela? Tem alguns fatores que foram colocados, não foi apresentado aqui pelo prefeito, mas foi citado o nome dele, que eu acho que ele também tem que dar justificativa em relação a essas questões aqui, e a gente vai aguardar esse posicionamento, mas mostra para a sociedade a dificuldade. Veja bem, se a gente está enfrentando isso em relação a uma emenda que, deixa eu esclarecer para as pessoas, isso está previsto em lei federal, está previsto no Plano Nacional de Juventude. Arranjaram um problema numa visão aqui, desculpa, com todo respeito a todo mundo, eu sou um cara que discuto o assunto e não discuto com pessoas, mas no meu entendimento completamente arcaica, completamente desatualizada. Se a gente está enfrentando isso em relação a esse assunto, imagina que eu não estou enfrentando em relação a outras coisas aqui. Então, assim, não é possível, gente, não é possível, sabe? A gente teve um plano municipal de juventude, a gente ficou 3 horas paralisado na Câmara para discutir essa emenda. O plano, contribuições para fazer o plano avançar, nada, nenhuma emenda apresentada, a gente perdeu todo esse tempo para discutir
essa situação, que é uma situação que bate de frente a um dispositivo, é inconstitucional, e digo isso como advogado, e bate de frente numa situação que já está abraçada por uma lei federal, então não tem o mínimo cabimento essa postura apresentada, e mostra que às vezes fica numa discussão ideológica, e as discussões ideológicas são sempre trazidas por lados mais radicais, no cenário, no espectro de esquerda ou de direita, e eu sou um cara que realmente acredito numa social-democracia, acredito que a gente vai fazer a sociedade ser melhor quando a gente não fica aqui nessas discussões que não levam a nada, quando a gente não acha que a solução é uma cartilha partidária, quando a gente não olha o mundo num segmento ou numa cor só, mas quando a gente tem realmente o compromisso de conversar e dialogar com todos para provar. Eu lamento isso que aconteceu, acho que é uma grande vergonha para a cidade de Blumenau, e estamos trabalhando nos bastidores para que a gente possa reverter isso. Eu sempre digo, e aí quem está falando é o jornalista Alexandre Gonçalves, que é uma visão pequena, uma visão excludente, né? E se não tivesse acontecido isso, ninguém estava discutindo há 2 semanas essa questão. O plano ia estar aprovado, ninguém ia nem prestar muita atenção, porque o plano tem vários itens. Se tirou uma palavra, se botou, e se gerou uma visibilidade para um assunto que sempre é importante, mas não era a pauta principal do plano. O plano é muito mais que isso. Sim. Aquilo ali só estava incluído. Então, o que essa emenda, o que essa proposta acabou gerando é uma visibilidade, mais uma vez, é uma coisa muito triste, que é o preconceito. E é sobre isso que eu quero perguntar, Bruno. Você, inclusive, logo desabafou ali a questão, você nunca escondeu a tua orientação sexual. Como é que é isso, né? A política é uma coisa ainda muito machista, né? E a gente percebe também que a questão do preconceito ainda é forte, né? É mais aqui, mais ali, mas a gente sabe como é que é isso. Como é que é isso pra ti? Alexandre, vou aqui desabafar. É muito complicado. Eu tenho lutado simplesmente para ser respeitado, para que as pessoas me olhem como uma pessoa pública, e eu sempre digo, se eu acertar, se eu errar, não é minha condição humana. Eu digo que é condição humana porque a sexualidade muitas vezes é tratada como uma escolha e a gente não escolhe. É uma condição nossa. E eu entendo a missão que a gente tem, uma missão muito forte. E sei que represento muitas pessoas aqui. Quando a gente fala que eu simplesmente quero ser analisado, gente, pelo que a gente apresenta. Acho que a sexualidade das pessoas precisa ser simplesmente respeitada, é isso. Eu nunca fiz nada na minha vida querendo chegar em lugar nenhum pela minha sexualidade, pela minha condição humana. Ao contrário, eu sempre já falei, inclusive, para as pessoas, não olhem, não reduzam o meu trabalho a isso. Tirem esse elemento que é um elemento da minha vida íntima, porque eu vejo que a sexualidade das outras pessoas não está sendo colocada em prática. E eu acho lamentável tentar nos impedir de sonhar, nos impedir de chegar. É complicado algumas falas, sim, pessoas mais próximas dizem para mim, como é que você aguenta? Eu tô aqui porque eu entendo que é uma missão, que é uma vocação. E toda vez que eu vejo um preconceito, toda vez que eu vejo uma tentativa de nos limitar, eu digo, é mais um combustível, é mais um motivo para a gente lutar. E tenho também tentado fazer uma autocrítica e me conectar mais com várias pessoas na sociedade que enfrentam preconceito, como hoje, um grupo maravilhoso, eu faço aqui esse destaque, um grupo de jovens que criaram uma liga universitária para ajudar pessoas LGBTs que têm dificuldade também de tratar com a sua sexualidade. E é que eu digo isso, Alexandre, porque eu tenho procurado fazer esse movimento também. Eu entendo que eu estou num espaço de poder e que eu tenho uma responsabilidade. Quando eu recebo no meu gabinete, eu recebi mães, pais, que descobriram que os filhos falaram sobre a sua orientação sexual e que vieram me pedir para tomar um café, para poder entender como lidar com seus filhos. Isso, para mim, mostra que também tem uma simbologia muito importante. A gente está aqui para representar o respeito, a empatia e o amor, e para dizer que cada ser humano tem que ser respeitado profundamente da forma como é, gente, e que o mundo mais bonito, plural e diverso é fantástico. E a gente precisa respeitar todas as cores que o mundo tem, e a gente vai seguir nisso. Não é fácil, não é fácil. Tem episódios aqui que, se a gente descreve, é até difícil das pessoas acreditarem em coisas que a gente passou, né? De pessoas que têm usado, vocês já cobriram aqui, situações de falas, de gente dizer que eu não posso chegar em determinados lugares na política, né? Pela minha condição. Eu vou lutar para a gente chegar pela nossa capacidade, pela nossa possibilidade, pela nossa vontade e contra o preconceito de muitos. Eu lamento aquelas pessoas que têm preconceito. A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir aí construindo uma sociedade melhor, porque tem muita gente que acredita nisso. E a gente às vezes pega elementos dessas pessoas
aqui, extremas, e a gente superdimensiona isso, mas não, eu acredito que a grande maioria da população hoje olha de uma forma diferente e eu tenho certeza que a gente vai construir juntos uma sociedade melhor. Bruno, para a gente encaminhar o encerramento, você se elegeu como um vereador independente, mais de oposição. No segundo mandato você também se elegeu nessa vibe, mas hoje você faz parte da base governista, tem uma postura independente, mas faz. O teu eleitorado cobra isso? Como é que é isso para ti? Não, acho que o meu eleitorado ele entende exatamente a coerência que tem no nosso caminho desde o início. Eu nunca fiz oposição por oposição e nunca fiz a situação pela situação. Hoje eu tenho um diálogo maior, sim. Esse diálogo maior tem possibilitado a gente entregar questões para a cidade. Vou dar aqui o exemplo, um projeto que começou da gente ajudando aqui movimentos, institutos no nosso município. Hoje a gente tem aqui todo mês milhares de castrações públicas que têm sido entregues por uma luta que todo mundo sabe, por uma legislação que veio do nosso mandato, que criou, né, o Programa Municipal de Castrações aos Animais e que a situação saiu. É uma ideia que eu apresentei agora? Não, é uma ideia que a gente já ajudava nos nossos finais de semana, sendo voluntário de alguns projetos lá atrás. Por que algumas ideias só saem agora? Porque, infelizmente, que nem eu disse, são algumas dinâmicas da política que me obrigam a dialogar. A gente tem procurado encontrar esse caminho, o caminho do diálogo, um caminho moderado, um caminho que eu também evoluí, mas um caminho que seja coerente. Faço críticas pontuais, sim, continuo fazendo, mas faço as críticas sempre no viés contributivo, para a gente resolver os problemas. Porque não adianta a gente ficar xingando, a gente ofender, nada, gente. A gente tem que ter a capacidade de sentar numa mesa e colocar o problema da Dona Maria ou do seu João em primeiro lugar e encontrar a solução. Então, é isso que a gente faz e eu acho que o meu eleitorado que se mostrou fiel, se mostrou compreensivo e quando eu encontro, eu sinto no meu eleitorado essa vontade e esse desejo da gente dar o passo a mais. E eu agradeço muito eles que estão sempre me colocando. E sei, e aí é uma dificuldade minha, tá, Alexandre, de a gente tá fazendo toda essa movimentação e da gente ser barrado lá em cima e ser frustrado por conta disso, de algumas visões mais preconceituosas que tentam impedir a gente de chegar. Mas eu não vou desistir da política, isso eu posso falar para os nossos eleitores. Eu vou seguir aqui firme e forte, seja onde estiver, mas a gente fazendo essa construção aqui de mostrar que mais do que política é o entendimento de que a sociedade precisa ser melhor, precisa ser mais inclusiva, precisa ser plural e precisa ser construída no diálogo, fora dos extremos. Com esse recado, vereador Bruno Cunha, presidente da Comissão Provisória Municipal do Cidadania aqui em Blumenau, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço, um carinho a todos, estou aí à disposição. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Um grande abraço, até a próxima.